Livro de Enoque, a história do livro excluído da Bíblia, as verdades reveladas que chocaram a todos. O livro de Enoque é um dos escritos religiosos cristãos mais misteriosos do mundo. Diversas teorias da conspiração surgiram a partir desse livro e até o momento o livro é extremamente comentado nas redes sociais. Alguns acreditam que o livro não entrou na Bíblia, por revelar verdades ocultas do mundo espiritual, e coisas que não estamos prontos para saber ainda. Porém, será que isso é uma verdade mesmo? O livro de Enoque, assim como o personagem que dá o nome ao livro, é uma questão polêmica e misteriosa da Bíblia, ainda mais no Novo Testamento, onde existe uma suposta referência ao livro de Enoque em Judas, algo inacreditável. Esse livro não faz parte do cânone sagrado cristão mais tradicional, mas faz parte do cânone bíblico etíope. De modo geral, o que se sabe sobre Enoque, de acordo com as Sagradas Escrituras, é que ele descende da 7ª geração de Adão e, da mesma forma que Abel, ele adorava a Deus e andava com ele. Sabe-se ainda que Enoque era ancestral de Noé e seu livro seria composto por algumas profecias e revelações, porém o que muitos não sabem é que o livro de Enoque foi escrito no período antes do Novo Testamento e naquele período Enoque já tinha falecido há milhares de anos. O livro de Enoque passou por vários autores no decorrer dos séculos. Composição e conteúdo. A princípio, estima-se que a composição inicial continha informações como os nomes em aramaico dos 20 chefes dos anjos caídos. Além disso, relatos originais do milagroso nascimento de Noé com semelhanças com Gênesis apócrifo. Curiosamente, traços desses textos estão presentes no livro de Noé, com adaptações e mudanças sutis. Além disso, ainda haveria no livro de Enoque relatos sobre a formação do universo e a criação do mundo, informações extremamente complexas. Em especial, existe uma história sobre como, na origem do universo, cerca de 200 anjos, considerados os sentinelas do céu, desceram à terra. Logo em seguida, casaram-se com as mais belas mulheres dentre os seres humanos. Posteriormente, as ensinaram todos os sortilégios e truques, mas também como manusear o ferro e o vidro. Ademais, relatos sobre a criação dos seres humanos como seres inferiores na natureza e os desafios de sobrevivência contradizem as teorias bíblicas. Basicamente, de acordo com esses textos, o homem não seria a criação máxima de Deus. Sendo assim, as mulheres tornaram-se indivíduos trapaceiros, vingativos e promíscuos por conta dos anjos caídos. Além disso, passaram a criar os escudos e armas para os homens, desenvolvendo a medicina a partir das raízes. Ainda que inicialmente fosse visto como algo bom, essas habilidades consideradas naturais passaram a ser vistas como bruxaria na Idade Média. Por outro lado, a união carnal entre mulheres e sentinelas originou gigantes canibais que quase causaram o fim do mundo. Portanto, coube a uma legião de anjos do céu enfrentá-los e derrotar os monstros. Por fim, capturaram os sentinelas e os aprisionaram distantes de suas amadas. Alguns textos da Bíblia dão base para esse suposto escrito de livro de Enoque, porém será que isso basta para dizer que esse livro é canônico? Por que o livro de Enoque não é considerado um cânone da Bíblia? O livro de Enoque foi editado em meados do século III a.C. e não considera-se que nenhuma das sagradas escrituras canônicas judaicas ou cristãs e do Antigo Testamento tenham sido a inspiração desse livro. A única vertente que admite o livro de Enoque em suas escrituras mais remotas é a dos coptas, que são os cristãos egípcios com sua própria denominação ortodoxa. Somente esse povo aceita esse livro como canônico. Segundo diversos estudiosos da Bíblia, esse livro contém coisas que não devem ser levadas a sério. Judas no Novo Testamento acabou citando o livro de Enoque, porém isso não quer dizer que o livro seria um cânon e sim um livro muito conhecido pelos judeus naquela época, assim como diversos livros nos dias de hoje. Para muitos essa seria a evidência do cânon verdadeira do livro de Enoque. Quem foi Enoque? E por que tanto mistério? Enoque é filho de Jared e pai de Matusalém, fazendo parte da 7ª geração depois de Adão e ficou conhecido como escriba do julgamento nas tradições judaicas e cristãs. Ademais, de acordo com a tradição escrita hebraica chamada de Tanakh relatada na Gênesis, Enoque teria sido tomado por Deus. Basicamente, foi poupado da morte e da ira do dilúvio, mantendo-se ao lado do divino eternamente.
Contudo, esse relato permite interpretações diversas sobre imortalidade, ascensão aos céus e canonização. O livro de Enoque ganhou popularidade nos últimos anos, conforme indicado por uma grande variedade de vídeos recentes do YouTube com milhões de visualizações, porém e só isso o livro de Enoque não tem nada de cânon. Cânon do Antigo Testamento foi concluído por Esdras e Neemias por volta de 420 AC. Isto provavelmente ocorreu de 100 a 200 anos antes de o livro de Enoque ser escrito. Romanos 3:1 e 2 diz que Deus confiou as escrituras hebraicas aos judeus, e de acordo com eles, o livro de Enoque não faz parte dessas escrituras inspiradas, que eles chamam de Tanakh. Outro motivo que nos leva a perceber que o livro de Enoque falso são as informações totalmente contrárias à palavra de Deus, e o livro e considerado um livro de falsa autoria foi escrito por pessoas tentando se passar por Enoque. Amém. Fique tranquilo, o livro de Enoque é um fake news da internet. Se você assistiu até aqui, confira o comentário fixado desse vídeo, pois lá temos algo especial para você que gostaria de aprender todas as questões mais complexas da Bíblia respondidas à luz das Escrituras. Temos um e-book com 250 questões respondidas exclusivo para você. Por favor, aproveite essa oportunidade. Amém.